Capítulo 24, 37, está escrito: assim como foi nos dias de Noé, será no dia na vida do Filho do Homem. Porquanto, naqueles dias, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até quando Noé entrou na arca, eles não perceberam, e veio o dilúvio, consumiu com todos. Então, naquele dia, era uma tranquilidade tremenda, era um descaso das coisas de Deus. E quando Noé trabalhava, construía a arca, o mundo dormia, o mundo dançava, o mundo pulava, o mundo gozava os prazeres da carne aqui na terra. E despreocupado com a vida eterna, com o futuro da sua alma. E disse a Escritura que eles só deram por fé, que eles deram por conta só quando começou a chover, sendo que naquela época não chovia. Naquele tempo as plantações eram regadas pelo orvalho, mas aí eles desacreditaram na profecia, na palavra de Deus proclamada por Noé, quando dizia: pessoal, Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. Era impossível eles acreditar, uma vez que não chovia, eles achavam que era impossível, que não ia chover. Mas para Deus não existe impossível, porque Deus, ele é o Deus do impossível. E foi quando eles deram por conta, o barco já estava flutuando sobre a enchente, sobre o dilúvio, e eles pereceram sobre as águas. E aí, dessa forma, será como a vinda do Filho do Homem. Essa palavra de Deus, louvado seja Deus, que a palavra de Deus afirma que com a vinda, assim será no dia da vinda do Filho de Jesus, do Filho de Deus, Jesus. Então ele disse assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, nós sabemos que Jesus veio buscar, Jesus veio arrebatar a igreja. A palavra de Deus diz que aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olho a encontrar com o Senhor nos ares. Porque é necessário, segundo Paulo escreveu no capítulo 15, 52 de 1 Coríntios, que isso que é mortal se revista da imortalidade, isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E então vai cumprir a palavra que está escrita: tragar-te foi a morte na vitória. Então naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, vai ser como os dias das virgens prudentes que aguardaram. A palavra de Deus fala aqui no capítulo 25 sobre 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 era como diz a palavra, ser manso como pomba. Elas eram mansas como pomba, mas era prudente como serpente. Por quê? Porque elas eram mansas, elas eram pobres, elas eram quebrantadas, elas eram humildes, elas eram obedientes à palavra, mas também eram prudentes. Por que prudente? Porque não obedecia à voz do diabo, porque não obedecia à voz do pecado, não obedecia à voz do seu consciente, não obedecia à voz do seu coração, o seu desejo e o seu prazer. Mas as virgens loucas, elas se desfrutavam de tudo quanto é loucura. E por isso, elas não tiveram a oportunidade de entrar nas bodas do Cordeiro. Elas ficaram de fora. E quando
elas disseram para as prudentes, dá-nos dos vossos azeites, porque esse azeite é o Espírito Santo de Deus, o qual vai despertar o cristão para o dia do arrebatamento, com o evento da volta de Cristo. E então, naquele dia da volta de Cristo, vai haver uma grande abalo sobre a terra. Naquele dia, os olhos vivos, aquele olho vivo que tem nas ruas, vão registrar os carros desgovernados, chocando-se um contra o outro. As câmaras, em todas as partes que nós vimos as câmaras ligadas, vão revelar crianças desaparecendo dos berçários, do braço da mãe enquanto amamentava, e as mães grávidas dando à luz, os seus filhos desaparecendo do seu ventre para partir para a eternidade, para estar com Deus. E vai ser um pânico sobre a terra, os aviões desgovernados no espaço, e as câmaras revelará o desespero das nações sobre a terra. Hoje, você está despreocupado como as virgens loucas, e elas não tinham azeite quando o noivo voltou. Hoje você está despreocupado como nos dias de Noé, quando as pessoas se preocupavam só em comer, só preocupavam em beber, só preocupavam em divertir, só preocupavam com farras e festas. Mas quando Noé entrou na arca, eles não perceberam. Assim vai ser o dia da volta de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus! E assim como foi nos dias de Noé, a palavra de Deus afirma: o reino do céu é semelhante às 10 virgens, às 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas, as 5 prudentes estavam esperando atentamente a volta do esposo, a volta do noivo. E quando foi meia-noite, elas ouviram o bramido, era o noivo, e elas acenderam as suas lâmpadas para encontrar com o seu noivo. Mas as loucas não tinham azeite nas suas lâmpadas, isto é, não tinha o Espírito Santo de Deus, viviam loucamente, e por isso não puderam entrar. Nesse dia, no arrebatamento da igreja, muitos quererão entrar, mas não vai poder entrar. Vai ser o rapto do Senhor, vai ser o dia de glória, vai ser o grande dia da alegria da igreja, retirando-se da terra, mas também vai ser o dia de muita tristeza, de muitas lágrimas, de muito sofrimento. Vai ser o dia de muito choro, vai ser o dia do adeus da igreja a este mundo, para todo sempre. E aí você vai cantar, meu irmão, quando estiver na glória: valeu a pena. Valeu a pena sofrer, valeu a pena resistir, valeu a pena servir a Deus, valeu a pena negar a si mesmo, valeu a pena tomar sua cruz e seguir, valeu a pena abandonar este mundo com suas imundícias, corrupções e pecado, valeu a pena sacrificar um pouco mais. Mas vai ser muita lágrima e muito choro por aqueles que viveu relaxadamente. É lamentável, mas é verdade. É duro, mas é verdade. O Senhor Jesus está voltando, como nos dias de Noé. O Senhor Jesus está voltando para buscar um povo lavado, um povo remido pelo sangue do Cordeiro. E que Deus nos abençoe. E que você, ao ouvir esse vídeo, toma juízo e se prepara para o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe.